Olá, professores! Estamos mais uma vez aqui com o nosso Minutos Especiais. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade curricular. E a base que a gente vai expor aqui para vocês está na Resolução 21, tá bom? E a gente vai falar sobre o papel do regente, que ele precisa assumir a responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem desse aluno. Mas ele faz isso sozinho? Não, ele vai fazer isso em equipe, com o professor de ensino colaborativo, o professor interlocutor de línguas, o professor de apoio, o professor de sala de recurso, tá? E quem promove essa acessibilidade do currículo? É o professor, tá? Então, sempre frisar que o professor que promove a acessibilidade curricular com o auxílio dos especialistas. Então, ele elabora a rotina escolar do estudante, ele concretiza as atividades e as intervenções pedagógicas para o benefício do processo de ensino e ele que realiza os encaminhamentos pedagógicos. Então, o professor ele tem a função fundamental porque a acessibilidade curricular, ele precisa dar esse acesso ao estudante e ele que conhece o que ele quer alcançar. Mas como que ele faz isso? Então, primeiro, ele precisa conhecer a API desse aluno, porque a API vai estar lá dizendo como que é o aluno, o que o aluno gosta, como que ele aprende, em que fase ele está. Então, é necessário o professor conhecer o API que o professor especialista já realizou, ou deve estar realizando. E talvez o professor mesmo ajudou o professor especialista a realizar a API, porque também é feito em conjunto. Depois que eu li a API, eu vou conhecer esse estudante dentro da minha disciplina. O que ele gosta? O que será que chama a atenção dele? O que eu posso desenvolver para alcançar o aluno? Como que eu posso trabalhar com esse aluno? E aí eu crio as estratégias diferenciadas. Não é para me dar papelzinho para ele ficar colando, pintando enquanto eu estou dando a minha aula. Eu tenho que pensar a estratégia que atinge esse estudante para quê? Para obter o objetivo que é o aprendizado. E como que eu faço isso? Eu tenho que pensar nesse aluno que ele pode aprender vendo visualmente. Então, eu tenho que levar materiais visuais para ele, que desperte nele o interesse pela aula, o interesse pelos objetivos planejados. Então, eu posso levar materiais visuais, vídeo, eu posso levar uma história, eu posso levar um objeto que ele veja, que ele sinta, né? Eu posso fazer exposições orais, né? Então eu explico, eu dou a clareza para ele, porque às vezes eu falando direto com o aluno, eu consigo passar para ele oralmente o que eu desejo como objetivo, porque cada aluno aprende de um jeito, né? A gente já viu lá no DUA que tem várias formas para você alcançar o aluno, né? Porque às vezes ele é visual, ele é sinestésico, ele é auditivo, então a gente tem que saber como que esse aluno aprende. A partir daí a gente monta a nossa atividade. Então, se ele for sinestésico, ou até outros alunos que necessitam não só da educação especial, tocar os objetos, né? Sentir. Então, se eu estou dando uma aula de matemática, eu levo, né, os jogos de matemática, eu levo materiais que ele possa palpar, né, tem que ser concreto, eles aprendem muito no concreto. Então, essas atividades que estimulam o aluno, eu tenho que pensar sempre nisso. Eu não posso dar algo que sempre vai desmotivar o aluno, que ele não vai alcançar e vai criar frustração. É importante trabalhar com a frustração, mas nem toda aula dá uma atividade que ele não vai alcançar, vai frustrar esse aluno, pode desencadear uma crise. Então, assim, eu tenho que estimular, mas saber de onde ele está e para onde eu quero que ele alcance
e se isso é possível. E desenvolver essas habilidades que você quer alcançar com ele. E aí eu trouxe um exemplo, então, de uma sequência de atividade, e aí tá lá, ó, figuras polígonas e perímetro e área. O que eu penso e dou como sugestão? Trabalha primeiro só o perímetro. Então, eu preciso que ele lá no objetivo determine a medida do perímetro. Ponto. Não determina mais a área. Só vou trabalhar com ele para ele entender um dos objetivos. A atividade pede 2 objetivos, né? O perímetro e a área. Mas eu vou trabalhar só com o perímetro. E aí eu trouxe a atividade do lado aí, que tá no caderno também, com figuras mais fáceis, mais simples para ele entender. E aí eu tenho 3 opções de alunos aí que você pode encontrar. Então, o estudante 1 é o estudante que está começando a entender a matemática, está começando a contar, então eu posso levar folhas quadriculadas, trabalhar números, né? Então, ele sabe contar só até 5, eu só vou colocar perímetros que me dê até 5. Formas simples, né? Então, eu dou para ele calcular o perímetro de um quadrado, de um retângulo, né? Nada com vazamentos, né? Igual esse T aí, ele não vai conseguir enxergar, talvez, né? Eu tenho que conhecer o aluno, mas fica mais fácil para esse aluno que está iniciando. E aí eu posso, o estudante 2, trabalhar, ele já conhece um pouco, então eu trabalho figuras geométricas, eu posso trabalhar os nomes, pintar também, né? A área, medir. Material dourado é ótimo, né? Porque ele vai ver aquele 1 centímetro ali e ele pode encaixar. Você pode dar o desenho e ele colocar o material dourado para ver quantos pedrinhas ele precisou para formar aquele perímetro. Então, ele vai contar 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou ele vai contar, se ele já sabe conseguir somar em agrupamentos. Dá para trabalhar muita coisa aí no concreto, explicando que o perímetro é o cálculo, né, de todo isso aquilo ali. Então, eu conto cada pedacinho, mede 1 centímetro e eu consigo fazer uma atividade com ele. Eu coloquei na atividade seguinte o maisinho do lado, para ele lembrar que eu vou trabalhar com a soma, né, de todos os quadradinhos que ele está vendo ali. Quando ele já tiver tudo isso, aí eu passo para a área. Mas primeiro eu vou trabalhar o objetivo de ele medir o perímetro. E aí, se é um aluno que já está mais avançado, já conseguiu entender, eu posso dificultar mais esses ângulos, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar a tabuada, né? Eu vou dar a calculadora, eu vou dar o caderno quadriculado, eu posso dar também material dourado, para facilitar, porque aí ele entende que eu tenho que somar tudo, e deu uma soma grande e ele não consegue, ele pode usar a calculadora, né? Então, assim, lá na calculadora ele vai aprender o sinal de mais, de igual. Então, eu tô dando essa habilidade de medir, mas usando outros recursos de apoio para ele. Então, eu posso trabalhar em todas as matérias desse seguinte modo, partir do conhecimento do aluno, do que ele sabe, do que eu quero fazer com esse aluno, e aí eu vou fazer uma adaptação com o próprio material, né? E que eu coloquei a atividade de baixo lá, atividade 2, que é para calcular, e aí eu sempre peço só para calcular o perímetro, tá bom? Então, essa foi uma dica para vocês. A gente vai colocando, eu vou colocando outras séries, né, com outras dicas. E aí esse serve não só para ideia, não só para o surdo, eu posso colocar o sinal de área, né, ensinar o sinal de área, ensinar o sinal de mais se ele não sabe, a contagem, e aí eu faço várias outras atividades com o surdo também, introduzindo a ele as formas geométricas, trabalhando a divisão, a subtração. Tudo eu consigo fazer com material dourado para o surdo, para o cego,
orteia e para aqueles que têm também a dificuldade de aprendizado, tá bom? Não é só para os nossos alunos de educação especial. Então, eu quero agradecer e espero que vocês gostem do material, tá bom? Até o próximo Minutos Especiais.